você for ministrar, mas também quando você estiver ouvindo. Anota aquilo que você está ouvindo, porque isso vai despertar um conhecimento maior do que você apenas ouvir sem escrever. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. E como eu estou sem celular, eu estou sem hora, vou precisar de uma ajuda aqui. Quando faltar 20 minutos, você me fala, viu? Aí vai 20, 10, 5 e acabou o tempo. Amém? Vão me ajudando aí. Todo mundo abriu a sua Bíblia no livro de Eclesiastes? Deixa eu ver só que hora é agora. 8h20. Certo. Só para mim organizar aqui o que é que eu vou falar. Amém? Todo mundo abriu a Bíblia? Amém. Vou esperar, tem gente procurando ainda. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler apenas o primeiro versículo. Eu não vou contextualizar esse versículo na sua totalidade. Eu quero tirar um princípio aqui desse versículo, que fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Podemos ler novamente? Só que agora podemos ler junto? No 3? 1, 2, 3. Tudo. Ô, glória. Irmão, existe um tempo próprio, um tempo determinado, um tempo que é separado por Deus para todo o propósito debaixo do céu. Não adianta, muitas das vezes, a gente querer meter os pés pelas mãos, meter a carroça na frente dos burros, que não vai dar certo. Vai gerar um atrito, vai gerar um desconforto e o resultado não vai ser ideal. Então nós precisamos entender algumas coisas, e eu quero tirar esse princípio desse texto. Que princípio? Que existe um tempo determinado, existe um tempo próprio, e nós precisamos, não apenas devemos, mas precisamos estar entendendo qual é o tempo, o que é que está acontecendo, por que está acontecendo, se é tempo disso, se é tempo daquilo. Se você for pegar o restante do livro de Eclesiastes, aqui no capítulo 3 em diante, você vai perceber coisas extraordinárias, que existe um tempo determinado para isso, existe um tempo determinado para aquilo, existe um tempo determinado para aquilo outro. E se você não se enquadrar para o tempo correto, o que é que vai acontecer? Você vai se desgastar de uma forma desnecessária. Amém? E eu trouxe 3 textos para a gente compreender um pouquinho mais sobre esse texto. Se você quiser me acompanhar, seria uma bênção. Livro de Atos, capítulo 2. Eu vou adiantando aqui para a gente ganhar tempo. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 14, fala: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos os habitantes em Jerusalém, vejam, sejam-nos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias, e profetizaram, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Agora preste atenção aqui.
Deixa eu só te contextualizar o que está acontecendo aqui. Talvez você já saiba de cor que salteado, mas só para a gente encorpar essa ministração. Antes do versículo 14, do versículo 13 ao versículo 1 do livro de Atos, de capítulo 2, acontece a descida do Espírito Santo. Creio eu que você já conhece a passagem. Os discípulos e mais alguns estavam reunidos em Jerusalém, reunidos em um certo local, enquanto eles oravam, e enquanto eles oravam, veio do céu o som de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa, e todos eles foram cheios do Espírito Santo, e foi visto em uma visão total, o que? Línguas repartidas como que de fogo, descendo sobre a cabeça de cada um deles, e eles falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Aí começa a chegar esse versículo 14. Alguns dos judeus que estavam ali, alguns dos habitantes daquela cidade, que se reuniram na festa de Pentecostes, começaram a ver e a analisar aquilo que estava acontecendo. E chegaram a uma conclusão. Que conclusão? Só podem estar embriagados. Enquanto alguns escutavam eles profetizar na sua linguagem natal, porque na festa de Pentecoste, todo judeu, não importa de que nação ele fosse, ele tinha que vir para Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes. Então, judeus que nasceram em nações estrangeiras estavam ali e que nasceram e viveram e aprenderam um idioma, um dialeto diferente do judaico. E eles escutaram na mesma proporção da sua terra natal aquilo que lhe era falado, enquanto outros olhavam e diziam: estão embriagados, porque a ação, a atitude que eles estavam tendo não era de pessoas comuns e normais. Deixa eu só começar, como diz o nosso pastor, a te vacinar. Às vezes estar cheio do Espírito Santo significa estar de uma forma que não é comum e não é normal. É você olhar e estranhar. Foi isso que estava acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos. As pessoas viram os discípulos cheios do Espírito Santo e estranharam. No decorrer do texto aqui, Pedro ele toma a voz, ele toma a iniciativa. E de uma maneira muito delicada e muito linda, ele repreende aqueles que achavam que eles estavam embriagados. E Pedro começa a citar um texto que é muito interessante, que é o texto de Joel, capítulo 2, do versículo 28 até mais ou menos o versículo 31. Pedro começa a citar as Escrituras e a anunciar o Evangelho de Cristo através do profeta Joel. E ele começa a pregar aquelas pessoas e fala: ei, esses homens não estão embriagados, esses homens não estão cheios de vinho, mas é aquilo que havia de acontecer, aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel, está se cumprindo, está acontecendo. E eu quero que você abra lá a sua Bíblia agora, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, é o mesmo texto de Atos, mas eu quero enfatizar esse texto para a gente poder pegar uma velocidade maior na ministração. Olha o que diz Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. E mostrar-te-ei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Percebeu a semelhança? Porque Pedro ele estava citando esse texto, enquanto ele ministrava, ele estava citando esse texto. Mas eu quero que você entenda no contexto daquilo que eu quero falar. Existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. E Joel, ele estava dando uma palavra profética, mas ele estava fora do tempo. Não tinha como ele viver avivamento, porque a palavra profética era para aquele tempo. A palavra profética saiu naquele tempo, mas a palavra profética não era para aquele tempo. Joel estava profetizando algo que ele jamais iria viver. Joel estava profetizando algo que estava fora do tempo dele.
Joel, ele estava profetizando algo que ia acontecer anos depois da sua morte. Então nós precisamos entender a primeira coisa, ok? Joel estava profetizando algo que estava fora do seu tempo. A gente pode ir lá no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, onde Abacuque ele começa a desejar por avivamento. E ele começa a dizer: Senhor, aviva a tua obra. No decorrer dos anos, aviva a tua obra. Joel estava profetizando fora do tempo e Abacuque estava desejando uma profecia fora do seu tempo. Abacuque ele não clamou por avivamento para os seus dias. Abacuque clamou por avivamento no decorrer dos anos, porque ele sabia, existe um tempo determinado para todo propósito. E eu entendo que o tempo de avivamento não é agora, mas ele clamava, ele desejava e falava: Pai, Senhor, Deus, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Ele desejava, mas ele não podia usufruir de avivamento, porque não era o tempo. Joel profetizou algo que estava fora do seu tempo. Abacuque desejou algo, mas que estava fora do seu tempo. Mas os discípulos, eles viveram uma profecia que estava enquadrada para dentro do seu tempo. Eles não apenas falaram aquilo que Joel falou, mas eles viveram toda a palavra profética que saiu da boca de Joel. Eles se encheram do Espírito Santo, eles oraram em outras línguas, e posso até dizer assim, sem medo de errar, que eles dançaram debaixo da unção do Espírito, que eles pularam debaixo da unção do Espírito, que eles correram debaixo da unção do Espírito. Mas por que Joel profetizou e não viveu? Pedro e os discípulos não profetizaram, mas viveram. Por quê? Porque era o tempo ideal, era o tempo oportuno, era o tempo próprio para aquilo acontecer, era o tempo que o próprio Deus tinha determinado para que acontecesse. E nós precisamos entender isso, entender o quê? Qual é o tempo de Deus para que a gente viva? Deus está determinando que tempo para que você viva. Qual é o tempo de Deus na sua vida? Às vezes nós estamos vivendo de uma forma desorganizada e estamos sofrendo e padecendo coisas que não deveríamos estar sofrendo. Por quê? Porque Deus está nos testando? Não. Por quê? Porque Satanás está cirandando na nossa vida? Não, simplesmente porque não estamos entendendo qual é o tempo de Deus. Que existe o tempo de juntar pedras e de espalhar pedras. O tempo de abraçar e o tempo de correr, de se afastar de abraços. Você precisa entender qual é o tempo da sua vida que você está vivendo. Porque quando você não entende o tempo de Deus para a sua vida, existe um desgaste muito grande. Exemplo. Posso dar um exemplo bem facilzinho aqui, só para a gente entender aquilo que eu estou falando? É a mesma coisa que eu usar um blusão de frio no calor. Eu estou usando uma roupa fora do tempo. Eu estou sofrendo um desgaste desnecessário por não entender qual é o tempo que eu estou vivendo. É eu botar uma camisa aqueles blusão bem fofinho e andar no sol de meio-dia, o sol quente, torando, 35 graus sobre a sua cabeça. O que é isso? É Satanás agindo? Não, é alguém que está sofrendo porque não entendeu qual é o tempo. Que não é tempo de blusa de frio, é tempo de uma blusa mais leve, para você andar mais confortável na rua. Mas o que é, olha, eu quero fazer essa pergunta para que você entre na ministração. Por que não usamos um blusão de frio no verão? Pode me responder. Por que não usamos um blusão de frio no verão? Por quê? Por causa do calor? Alguém pode dizer mais alguma coisa? Por que a gente não usa um blusão bem quentinho no verão? Porque existe, sabe por que a gente não usa um blusão no verão? Porque existe um poder que te levou para um outro nível de veste. E esse poder se chama calor. Não foi uma situação, não foi a moda que te fez mudar de roupa.
Foi um poder, e esse poder se chama calor. Esse poder te levou para uma outra estação. Quando as coisas começaram a esquentar, você não precisou ver o calor. Você apenas sentiu o calor no seu corpo e você passou para uma outra etapa. E nós precisamos entender isso. O quê? Qual é o tempo de Deus para a minha vida? É que eu me agasalhe ou que eu saia na rua? Porque enquanto você não entende o tempo de Deus para a sua vida, você se desgasta de uma forma desnecessária. E eu quero trazer uma palavra profética baseada em 2 perguntas para você. Amém? Bem rapidinho. Dá um glória aí, só enquanto eu bebo água. Pode ser sincero, participa junto comigo. Quando está chovendo e está frio, o que é bom fazer? Ficar em casa? Para os casados, ela diz coladinho, tá? Para os casados. Ah, enroladinho. Mas ficar coladinho, casado no frio é bom demais. Me diga aí, o que é bom fazer quando está aquele frio, aquele geladinho, aquela chuvinha bem gostosa? O que é bom fazer? Dormir. Ficar em casa. Assistir uma Netflix. Assar uma pipoquinha. Sim ou não? Mas o que é bom fazer quando o calor e o sol está torrando tudo, aquele calor insuportável dentro da sua casa? O que é bom fazer? Uma praia? Um rio? Eita, um rio com água bem geladinha. Quando está frio, é bom ficar onde? Em casa. Enroladinho no lençol, assistindo um filme. Mas quando está calor, o que é bom? Ir para uma praia, ir para uma piscina, ir para um rio. E você precisa entender, nós precisamos entender qual é o tempo de Deus. Nós precisamos entender que o tempo de ficarmos em casa acabou. O verão está chegando. Eu até anotei aqui para não esquecer. Nós vamos liberar um projeto que é chamado Estou no Sertão. O que é isso? É Deus nos sinalizando que o verão chegou. Acabou o tempo de ficar dentro de casa, enrolado no lençol. E chegou o tempo de sairmos de dentro de casa. Por quê? Porque dentro de casa, a gente só tem a companhia dos de casa, da família. O Senhor está abrindo um leque de oportunidades. Porque quando você vai para a praia, não está apenas você e a sua esposa, não está apenas você e seu filho. Existe um número de pessoas maior. E eu consigo visualizar isso para esse tempo, para esse ministério, que o quê? É um tempo de verão, é um tempo de sairmos das 4 paredes, é um tempo de começarmos a alcançar pessoas fora da igreja. É bom ficar dentro da igreja, é bom a chuva, é bom o frio, botar aquele louvor animado, a gente dançar na unção, a gente cair, a gente babar, mas esse tempo ele está se acabando e está chegando o tempo do calor, onde Deus está brilhando como o sol e dizendo, chegou a hora de ir. Chegou a hora de sair das 4 paredes e chegar em outros lugares. Existem pessoas precisando de você. Existem pessoas precisando da sua palavra. Existem pessoas precisando da sua imposição de mãos. Existem pessoas precisando daquilo que você tem. Oh, aleluia. Irmão Jean Anderson, eu estou entendendo que esse tempo profético que estamos vivendo para o ministério é para sair. Mas se eu não quiser sair, o que é que vai acontecer? Um desgaste desnecessário na sua vida. Porque você vai ficar em casa no calor, podendo estar numa praia. Irmão Jean, eu estou identificando esse projeto, estou no sertão, mas eu não quero participar. O que é que vai acontecer com a minha vida? Um desgaste, uma dificuldade, problemas desnecessários que você não precisava estar passando. Mas se eu me disponibilizar e entrar nesse novo tempo de Deus, então se prepare, porque a cada novo tempo de Deus chega uma nova etapa, uma nova vida, uma nova prosperidade, uma nova unção de cura, uma nova unção, novos dons, novos frutos fluindo na sua vida. Porque quando você se abre para viver o novo de Deus, pode ter certeza, Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Se você está aberto para o novo tempo de Deus, também esteja preparado para receber as bênçãos dEle. Porque quando Deus te manda ir, não se preocupe com o recurso, porque se Ele mandou ir, Ele vai financiar a sua ida. Se chegou o tempo de você sair de dentro de casa, não se preocupe, porque o Deus que disse saia de casa é o Deus que vai sustentar a sua vida fora de casa.
Então, nós precisamos nos desenvolver, crescer no entendimento. Qual é o tempo para a minha vida? Qual é o tempo de Deus para a minha vida? Qual é o tempo de Deus para esse ministério? Irmão, aquilo que nós profetizamos há anos está chegando. Aquilo que o pastor ministrou ontem aqui é a pura verdade, é aquilo que vai acontecer. O avivamento já é algo tão real, que se você não sair da frente, ele vai lhe atropelar, mas ele vai passar. Irmão, já eu vou ficar por aqui, sabe? Mas eu não quero viver esse negócio de avivamento, mas eu vou ficar por aqui. Você não vai conseguir impedir o avivamento de Deus para esse lugar. E repito mais uma vez, se você não sair da frente, você vai ser atropelado por ele. Por quê? Porque já é algo real, já é algo apalpável, já é algo que dá para sentir o cheiro. Sabe, está chegando um dia onde pessoas irão entrar por essas portas carregadas de maca, mas irão sair dançando na presença do Espírito. Vai chegar o dia onde pessoas vão entrar aqui de cadeiras de roda, vão jogar de um lado e vão voltar para casa correndo. Vai chegar o dia onde pessoas entrarão nessas portas sem enxergar nada, cegos, mas voltarão a ver. E se prepare para coisas que vai muito mais além disso. Se prepare para ver pessoas que vão entrar sem um membro do corpo. E o membro do corpo vai voltar a crescer. A perna vai aparecer. O braço vai aparecer de novo. Porque o tempo que está determinado para esse ministério é um tempo de glória. É um tempo de milagre. É um tempo de cura. É um tempo extraordinário. Irmão Jansen, se eu não quiser viver isso, é melhor você ir para outra igreja, porque aqui você vai sofrer. Se você não quiser viver esse tempo, irmão, aquilo que foi profetizado para esse lugar vai acontecer, você querendo ou não. Sabe, existem planos que podem ser abortados. Existem. Poderíamos abortar o avivamento para esse ministério? Poderíamos. Mas quando? No começo. Agora já é tarde demais. Eu e a minha esposa poderíamos não ter um filho. Poderíamos. Só que a escolha tinha que ter sido feita há 9 meses atrás. Agora já não há mais tempo. O menino está aí. Poderíamos ter abortado um tempo de avivamento para o Ministério Livres pela Graça? Poderíamos, mas há 8 anos atrás. Agora já não tem mais como. Agora já não tem mais como conter, como segurar, como esconder o avivamento que vai explodir nesse lugar. Que vai ser desenvolvido através da minha e da sua vida. Porque deixa eu te dizer uma coisa, o avivamento ele vai explodir e ele vai acontecer através da minha e da sua vida. Homens de Deus, amo eles, admiro demais, escuto ministrações, mas entenda o sentimento daquilo que eu quero falar. Não vai ser Luiz Hermínio que vai vir aqui ativar o avivamento. Não é Brad Fluke que vai vir aqui ativar o avivamento. Não é o pastor Jorge Uchoa que vai vir aqui despertar o avivamento. Não é Nathan Rufino que vai vir aqui estourar o avivamento. Não é Luciano Subirá que vai vir aqui estourar o avivamento. É algo que Deus reservou para mim e para você. É algo que Deus reservou para aqueles que estão aqui, dentro de casa. Existem 2 tipos de milagre. Aquele de portas abertas ao qual o ímpio participa. Milagres de porta aberta, que todos que estão lá fora também participam, veem e estão envolvidos. Mas existem milagres que é como a viúva, que ela precisou trancar a porta para poder multiplicar o azeite. Apenas as vasilhas que estavam dentro de casa, apenas as pessoas que estavam dentro de casa puderam participar do milagre inicial que aconteceu na vida dela. E é isso que vai acontecer no nosso meio. Muitas pessoas vão chegar lá na frente e vão dizer: como eu queria não ter me desviado. Agora eles estão vivendo prosperidade, agora eles estão vivendo o avivamento, agora eles estão vivendo coisas extraordinárias em Deus. Se eu tivesse aguentado só mais uma semana,
Se eu tivesse persistido, se eu tivesse me mantido firme só mais um mês, eu estaria vivendo aquilo que eles estão vivendo. Mas por ter abortado algo antes do tempo, eu não posso mais viver aquilo que eles estão vivendo. Eu já não posso mais viver aquilo que foi profetizado sobre a vida deles. Oh, aleluia. Eu não sei como você está, mas eu estou animado. Eu estou animado para que esse dia chegue. Abre tua Bíblia, livro de Joel. Agora no capítulo 2. Aleluia. Abriu Joel capítulo 2. Só que agora vamos para o versículo 23. Joel 2, 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã e a seródia nos primeiros meses. Agora olha para cá. Aquilo que falamos no começo da ministração. Joel profetizou algo que estava fora do seu tempo. Abacuque desejou algo que estava fora do seu tempo. Mas os discípulos de Jesus, Pedro e os discípulos de Jesus, eles usufruíram de algo que estava dentro do seu tempo. Só que aquilo que nós falamos aqui, que nós lemos no livro de Joel, capítulo 2, do versículo 28, aquilo que nós lemos, você precisa perceber algo bem interessante, que é o quê? A partir do versículo 30 fala, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O avivamento de Deus tem um tempo, e ele começa a dizer os sinais do tempo do avivamento. Ele começa a falar prodígios nos céus, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. Ele começa a determinar qual é o tempo que o avivamento iria chegar. O tempo que o avivamento iria estar enquadrado para vir aqui na terra. Ele começa a dizer, e nós também lemos no livro de Atos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Só que a descida do Espírito Santo, e o próprio Pedro, ele cita esse texto, mas eu quero que você entenda uma coisa, em Atos 2 não está se acontecendo o cumprimento da promessa. Está acontecendo o início da promessa. Foi para aquele tempo, Pedro usou o texto para aquele tempo, o derramar, o encher, os filhos, as filhas profetizando, os servos e as servas cheios do Espírito Santo. Foi para aquele tempo de Pedro, não é para a gente, foi para aquele tempo da igreja primitiva, não é para a igreja de hoje. Entenda uma coisa, essa profecia ela teve início em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas a própria Bíblia está explicando quando é que esse avivamento vai se acabar. Diz, versículo 31. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele fala que esse derramado Espírito sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os servos e sobre as servas, acontecerá até o grande e terrível dia do Senhor. E quando é o grande e terrível dia do Senhor? O grande e terrível dia do Senhor, ele se finda. Quando? Na segunda vinda do Senhor Jesus. Então, deixa eu só perguntar uma coisa, Jesus já voltou? A prova viva que Jesus não voltou é eu estar aqui falando com vocês, que se ele tivesse voltado eu tinha sido arrebatado. Se ele tivesse voltado, eu já estava na glória, eu já estava com ele, eu já tinha passado pelas bodas do cordeiro, já estava voltando com ele.
para reinar durante 1000 anos. Então a prova viva que Jesus ainda não voltou é esse pregador que vos fala na sua frente. Então preste atenção, se a profecia de Joel, ela se inicia em Atos capítulo 2, e Pedro indica isso, citando o profeta, quando é que ela se acaba? Na segunda vinda do Senhor, no grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, essa profecia não foi para Pedro e seus discípulos orando em outras línguas em Jerusalém. Essa profecia também é para mim e também é para você. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito. A profecia de Espírito derramado sobre, não ficou para Pedro, não ficou para Tiago, não ficou para Paulo, ficou para mim e ficou para você. Está disponível. E você precisa entender esse tempo. Que tempo? Está disponível derramado o Espírito. O Espírito derramado sobre é um momento, é um tempo propício, é um tempo exclusivo, guardado por Deus para que eu e você esteja vivendo. E se eu não viver? Desgaste, cansaço, sofrimento. Se você não viver esse tempo, você vai estar se desgastando, se cansando de uma forma desnecessária. E a pior coisa que existe não é o sofrimento, é sofrer de uma forma desnecessária. Aquela que você olha assim e fala, me fizeram de besta. Esse é o pior tipo de sofrimento, que é aquele que você fala, rapaz, eu sofri isso tudo. Deixa eu só contar esse testemunho aqui, eu já contei dezenas de vezes, mas eu vou contar de novo. Uma vez eu estava trabalhando numa certa empresa e eu fui folgar um parafuso. E aquele parafuso estava muito apertado. Eu disse, meu Deus do céu, foi o Hulk que apertou isso aqui, só pode. E eu fazendo força, e eu sofrendo, e eu padecendo, e eu fazendo força. E eu, que parafuso apertado. Vou usar das minhas estratégias. Vou pegar um pouquinho de Aitlube, vou passar no parafuso, que é para soltar o ferrugem, e vou folgar ele. E continuei. E força, e o parafuso não saía do canto. Peguei uma marreta, comecei a bater no parafuso, para ver se ele descolava do lugar, e eu pudesse se folgar. E eu peguei aquele parafuso, a chave, e força, e sofrendo, e padecendo, até que o Espírito Santo olhou para mim e disse, eu vou fazer esse rapaz parar de sofrer. E ele olhou para mim e disse, para afogar é para o outro lado. Gira para o outro lado que folga, para esse lado aí aperta. Aí eu fiquei com aquela cara de pastelão. Sofri de besta. Porque existia um conhecimento. Existia uma ação que eu poderia fazer e impedir o meu sofrimento. E nós não podemos nos encontrar como G. Anderson há 7 anos atrás, sofrendo de besta, tendo o Espírito Santo derramado, disponível, e a gente continuar vivendo uma vida dissoluta, uma vida como se ele não estivesse nem aqui. Oh, aleluia. Agora voltando para o versículo 23, deixa eu citar esse versículo, eu acho ele muito interessante, que é para, como é que eu posso dizer, para fortalecer isso que eu estou falando, que essa profecia não se cumpriu em Atos dos Apóstolos capítulo 2, mas se cumpre até hoje. Além de usar o próprio texto que fala que essa profecia só vai se encerrar no grande e terrível dia do Senhor, eu quero continuar usando o próprio Joel capítulo 2, só que agora no versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. Ei, só essa palavra aqui já dá uma pregação. E Ele vos dará um ensinador de justiça. Mas vamos lá, vamos pular. E fará descer a chuva temporã
e a chuva seródia no primeiro mês. Irmão Janson, o que é essa tal de chuva temporã e chuva seródia? O profeta Joel, se você for ler o contexto completo de Joel, do capítulo 1 até o capítulo 3, se você for ler o contexto, você vai perceber algumas coisas. E Deus, ele sempre usa dessa estratégia. Quando ele vai falar com o agricultor, ele fala da agricultura. Mas quando ele vai falar com o pescador, ele fala de pesca. Quando ele vai falar com alguém, ele usa o ambiente a qual aquela pessoa está inserida para ensinar coisas espirituais. Ele vê os discípulos pescando. O que é que ele fala? Querem ser pescadores de homens? Ele usa a situação ao qual os discípulos estavam envolvidos para ensinar. E Deus, ele não está fazendo diferente aqui em Joel capítulo 2. Ele está citando a mesma coisa, ele está falando de uma chuva chamada temporã e a outra chamada seródia. O que é isso? Essa chuva, ela acontece realmente lá em Israel. E é uma chuva que determina o plantio. A chuva temporã e a chuva seródia fala das primeiras chuvas e da segunda chuva. A primeira chuva para que a semente seja plantada e a segunda chuva para que a semente comece a nascer. E deixa eu te explicar algo bem interessante, porque ser pregador também é cultura. Eu estava pesquisando na internet algumas coisas bem interessantes. Você sabia que uma semente, ela não precisa... Eu vou dizer assim, existe só uma coisa, mas deixa eu dizer assim só para você entender. A semente, ela não precisa de nada externo para nascer. Eu não sei se você já fez isso na escola, eu já fiz isso na escola. Pega um potezinho, bota algodão, joga água e bota uma semente de feijão ali. Você já fez isso? Eu já fiz isso. E a semente nasceu. A semente, ela cresceu. Por quê? Porque a semente, ela não precisa da terra para crescer. Por isso que ela cresce no algodão. E a semente, ela também não precisa do sol para crescer. Por isso que ela é plantada debaixo da terra, porque ela não precisa do sol. Mas a semente, ela precisa de uma coisa. De quê? De água. Por isso que aquela semente que a gente plantava, aquele carocinho de feijão que a gente plantava no algodão, ele nascia. Porque a semente, ela só precisa de uma coisa. De quê? De água. Porque todos os nutrientes necessários para que ela cresça está dentro dela. Tudo aquilo que a semente ela precisa para crescer, não estou falando para que ela se desenvolva em uma árvore. Estou falando daquilo que ela precisa para crescer. Tudo aquilo que uma semente precisa para crescer está dentro dela. Ela não precisa de nada externo. Tudo aquilo que ela precisa para crescer está dentro dela. Está lá, disponível. Sabe o que é que você precisa para crescer espiritualmente? Nada. Está dentro, disponível. Tudo aquilo que você precisa para ser uma pessoa avivada, tudo aquilo que você precisa para desenvolver o seu ministério, tudo aquilo que você precisa para ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, não é algo externo, é aquilo que já está dentro de você, chamado de Espírito Santo. A semente, ela precisa de quê para nascer? Água. A semente precisa de quê para nascer? Jesus, quando ele está em uma das festas de Israel, ele fala algo que é muito interessante. Ele fala: quem tem sede, vem a mim e beba. Em outra passagem da Bíblia, Jesus está falando com a mulher samaritana. E enquanto ele fala com a mulher samaritana, ele fala: eu tenho uma água para dar. Que essa água dentro de você, ela se tornará uma fonte, e essa fonte jorrará para a vida eterna. Jesus, quando está falando de água, nós entendemos que ele não está falando dele, ele está falando do Espírito Santo, porque ele não disse eu sou a água, ele disse eu tenho uma água para dar.
Mas quando Jesus está falando de alimento, quando ele está falando de pão, ele não está falando eu tenho um pão para dar. Ele fala eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando ele fala do Espírito Santo, ele não está falando eu sou a água. Ele fala eu tenho uma água para te dar. A única coisa que você precisa para ser alguém avivado já está dentro de você, que é o Espírito Santo. Mas para você se desenvolver de uma forma extraordinária, o que é preciso é o Espírito Santo que está dentro. Tocar sobre o Espírito Santo que vem sobre você. Irmão Jansen, o que acontece quando eu aceito Jesus e nasço de novo? Você recebe o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo começa a habitar dentro de você. E o apóstolo Paulo, ele fala isso. Ele fala, não crês tu que sois templo e morada do Espírito Santo? O que é ser templo e morada do Espírito Santo? É ter o Espírito Santo habitando dentro de você. Mas o que é que acontece quando eu sou batizado com o Espírito Santo? O que acontece quando eu sou batizado do Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele me cobre. Quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo está dentro. Mas quando eu sou batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo ele vem sobre. Oh, aleluia. E existem pessoas que já fazem 10, 20, 30 anos de evangelho e buscam o batismo no Espírito Santo. E é algo que já está disponível. Porque tantas pessoas oram, jejuam, sofrem, padecem para receber algo que já está disponível. Porque elas não entenderam que já chegou o tempo propício. Porque elas não compreenderam que o tempo ideal já está disponível. O sol já está brilhando. O que é que a gente precisa fazer? Tira o blusão. Tira a roupa de frio. Você sabe o que é avivamento? Às vezes a gente prega tanto sobre avivamento. Mas você sabe o que é avivamento? Isso aqui eu anotei, olha que coisa interessante, que frasezinha bacana. É um toque do Espírito, quando ele vem sobre. É um toque do Espírito que revela em nós o que está dentro. E potencializa algo inimaginável. Isso é avivamento. Isso é avivamento. É receber um toque do Espírito. Um toque dentro do Espírito. E potencializar aquilo que já está dentro, que é o que acontece com a semente. Quando o Espírito Santo, ele vem sobre você, para que você seja uma pessoa avivada, ele não vai acrescentar algo novo. Por quê? Porque ele já está dentro. Ele vai apenas potencializar aquilo que já está dentro. E ele vai potencializar de uma forma inimaginável. Você consegue imaginar que dentro de um caroço tem uma árvore? Você consegue imaginar que dentro de uma castanha de caju tem um pé de caju e milhares de caju? Você consegue pegar o caroço de uma manga e ver um pé de manga lá dentro? Mas já está lá. O pé de manga não vai aparecer do nada, não. O pé de manga ele já está lá dentro da semente. O que é avivamento? É o Espírito Santo nos tocar e potencializar de uma forma inimaginável o quê? Aquilo que já está dentro. Oh, aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado e fala, está disponível. O tempo é esse. Vai, olha para o teu irmão e fala, está disponível, o tempo é esse. Eu acho que você fica mais feliz quando seu patrão fala que o dinheiro está na conta. Eu percebi isso agora. Eu acho que você fica mais feliz quando o seu salário cai do que quando o Espírito Santo está disponível para você. Será? Irmão, se alegre porque o Espírito Santo está disponível. Se alegre porque é o tempo de vivermos avivamento.
Se alegre, porque tudo aquilo que foi profetizado, o tempo chegou. Se alegre, porque o tempo das curas, porque o tempo do toque do Espírito chegou, porque o tempo do extraordinário de Deus já está aqui. Se alegre. Muito obrigado, amado irmão. Lindo. Até beber água em homenagem a ele agora. Preste atenção naquilo que eu vou falar agora. Irmão Jansen, como vai ser quando o avivamento chegar? Esse avivamento que a gente tanto prega, como vai ser? Está prestando atenção naquilo que eu estou falando? Posso te explicar como é que vai ser? Vai ser do mesmo jeito quando você vê uma tartaruga em cima do poste. Você não vai entender nada. É algo tão inexplicável, é algo tão fora do comum, que quando você só imaginar, você não vai ver, mas só em você imaginar, você fica... Hã? Pronto, é isso que vai acontecer quando o avivamento estourar no nosso meio. As pessoas lá fora vão ficar... Hã? Como é? Como é que uma igreja no meio do mato cresce tanto? Como é que uma igreja pequena daquele jeito chega a esse tamanho? Como é que pessoas naquele lugar conseguem crescer e ter tanta revelação? Como é que uma pessoa que nasceu em Santa Rita consegue impor as mãos num paralítico e ele sair correndo? Vai ser a mesma coisa que você fez agora. Vão olhar para a Igreja Livres pela Graça aqui em Santa Rita e vai ficar... Hã? Como? Uma tartaruga em cima de um poste? Como é que aquela igreja pequenininha com 5 pessoas invadiu o mundo, invadiu a nação, está levando pessoas a todos os cantos da terra? Como é que isso pode acontecer? Se prepare, vão ter pessoas olhando para você e dizendo, como tu mudou tanto assim? Como você tem revelação da palavra desse nível se você nunca fez teologia? É assim que vai acontecer quando o avivamento explodir de uma vez. Você vai estar vivendo a sua vida, buscando a Deus, orando, participando do Getsêmenes, jejuando. E quando pensar que não, bum, explodiu e a sua vida foi transformada. Deixa eu te dar uma instrução. Quando você vier para um culto, não ache que aquele culto é normal. Participe de um culto como se ele fosse o último culto. Porque pode ser. Sabe, você tem que entrar num culto na consciência de o quê? De que você pode ser arrebatado ali e acordar apenas segunda-feira de manhã para ir trabalhar e perceber que a sua vida foi transformada. É você entrar num culto, o Senhor te arrebatar e no outro dia de manhã você perceber que já não existe mais vício te aprisionando, já não existe mais pecado te tocando. Você tem que participar de um culto esperando algo extraordinário acontecer na sua vida. Você não pode participar de um culto como se você fosse para o cinema assistir um filme. Será que o filme é bom? Será que vai valer a pena o meu ingresso? Às vezes a gente vem para o culto com esse sentimento. Será que o culto vai ser bom? Será que vai valer a pena eu ter ido? Será que vai valer a pena eu ter andado tanto tempo? Será que vai valer a pena eu gastar tanto combustível? Será que vai valer a pena essas coisas acontecerem? Às vezes a gente está indo para um culto como se a gente fosse para o cinema assistir um filme. E você tem que vir para um culto com um sentimento de quê? De que a sua vida pode ser transformada da água para um vinho. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Alguns servos estão lá, jarros de água. Jesus opera um milagre e fala, leva agora para o mestre de sala, leva agora para o camarada que está organizando a festa. Ele encheu as jarras de água, e assim que ele termina de encher, ele fala, agora leva. Ele não disse, espera um pouquinho, espera uns 10 minutinhos, que é
para dar o efeito. Espera só umas 2 horinhas, que é para essa água se transformar em vinho. Não, quando ele encheu o vaso, ele disse, agora pode levar, o milagre já está feito. Instantâneo, na hora. Algo que tocou, invadiu e transformou aquilo. E o primeiro milagre de Jesus revela aquilo que ele quer fazer na nossa vida. O quê? Transformar a nossa vida da água para o vinho. Em quanto tempo, irmão Janson? Instantâneo, na hora. Pum, receba. Mas por que não acontece com tanta frequência? Porque a gente não vem com expectativa para o culto. Deus só vai fazer aquilo na sua vida, aquilo que você está esperando. Você quer ser tocado no culto? Vem com expectativa para ser tocado. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Venha com expectativa para ser cheio do Espírito Santo. Você quer dançar na unção, no Espírito, naquele mover? Quer? Venha com expectativa para dançar, porque Deus vai suprir a sua expectativa. O problema, muitas das vezes, é que a gente vem para um culto. Não sei se o culto vai ser bom, não sei se o culto vai ser ruim. E o que é isso? É viver fora do tempo. O tempo de Deus, querendo explodir o avivamento. E a gente, será que o culto vai ser bom? Será que... Quem é que prega hoje? Quais os louvores que vão ser cantados? E a gente acaba tardando. Algo que vai acontecer de uma forma individual na nossa vida. Mas deixa eu voltar um pouquinho à ministração. Para me lhe dizer como vai ser quando o avivamento estourar. Posso voltar para a minha ilustração estranha? Da tartaruga em cima do poste, mas não é minha não, viu? Fernando Leal que falou isso. E eu peguei e achei muito interessante. 2 coisas. Primeiro, e segundo, alguém colocou lá, ela não foi só. Se por um acaso, sei lá, vai que você passa na rua e vê uma tartaruga em cima do poste, o que é que você vai dizer? Alguém botou lá, ela não subiu sozinha não. Sim ou não? É isso que vai acontecer. As pessoas vão olhar para esse ministério, as pessoas vão olhar para a sua vida, as pessoas vão olhar para a gente e vai dizer, rapaz, não tem como ter chegado ali sozinho, só Deus para levar aquela pessoa naquele lugar. Rapaz, não tem como, não existe estratégia de crescimento que faça aquela igreja crescer daquela forma. Só Deus que pode fazer isso. É algo claro, é algo notório, é algo visível, a qual Deus vai dizer, opa, só eu que faço isso. Oh glória. 2 chuvas, temporã e seródia. A primeira chuva para o plantio, que é onde a semente é posta na terra, vem a primeira chuva. Para quê? Para enraizar. A semente, antes dela crescer para cima, ela cresce para baixo. Antes dela dar as suas primeiras folhas, ela dá primeiro os seus primeiros passos, posso assim dizer, na raiz. A primeira chuva é para enraizar. A primeira chuva é para estabelecer. A primeira chuva é para fundamentar. E foi essa primeira chuva que desceu em Atos, capítulo 2. A primeira chuva para enraizar a igreja, para fundamentar a igreja, para trazer fundamentos à igreja, para estabelecer a igreja. Essa foi a primeira chuva. Mas olha para o irmão que está do teu lado e fala, te prepara. Porque os céus já estão negros para a segunda chuva. Irmão, ei, se prepara. A primeira chuva foi poderosa. A primeira chuva foi extraordinária. A primeira chuva toca gerações até hoje. Mas a segunda... Porque a primeira chuva foi para enraizar, a primeira chuva foi para fundamentar, a primeira chuva foi para estabelecer, mas a segunda chuva é para crescer. A segunda chuva é para desenvolver.
A segunda chuva é para revelar algo que está debaixo da terra. Na primeira chuva, a semente desce, mas na segunda chuva já se pode ver o grãozinho germinando. A segunda chuva vai trazer visibilidade à igreja do Senhor. A segunda chuva do avivamento vai trazer uma visibilidade para o corpo de Cristo. As pessoas vão ver a igreja e vão voltar a entender: Deus está naquele lugar. As pessoas vão estar doentes e em vez de ir para o hospital, vão vir para essa igreja, vão vir para a igreja Cristã Livres pela Graça e entender: rapaz, se o hospital não me cura, eu sei onde é que cura. Eu sei onde é que Jesus está. Eu sei onde é que Deus está. As pessoas, antes de fazer qualquer coisa, vão olhar e vão dizer: existe uma igreja que está crescendo nessa segunda chuva. Deixa eu ir para lá primeiro. Uma certa vez, eu entrei na casa de uma mulher, e essa mulher já de idade, eu acho que ela devia ter seus 50, 60 anos. (50, 60 anos ela tinha. E ela estava em cima de uma cama. Ela tinha sofrido um acidente e ela tinha fraturado a coluna. Ela estava com pinos na coluna. E ela começou a dizer a história dela, que era muito difícil, que ela sentia como se os pinos estivessem entrando dentro da carne dela, só que ela não conseguia virar nem para um lado nem para o outro, porque da cintura para baixo estava tudo dormente, ela não conseguia mexer. E deixa eu te dizer, você sabe qual é o ambiente favorável para a cura? É o ambiente onde a doença está. Não é o ambiente da igreja, é o ambiente onde a doença está. Por quê? Porque só existe cura se houver o doente. Se na igreja só tiver pessoas curadas, não é um ambiente favorável para a cura. O ambiente favorável para a cura não é a igreja. O ambiente favorável para a cura é onde houver enfermidade. E enfermidade não existe apenas dentro da igreja, existe lá fora, na rua, nas praças, dentro das casas das pessoas. E eu me deparei com aquela situação, percebi que era um tempo favorável para a cura, ministrei a palavra, ministrei o evangelho para ela. Ela me apresentou uma sobrinha, uma neta, não lembro agora, que estava lá, que ela tinha síndrome de não sei o que aí. Ela não saía de dentro de casa porque ela ficava apavorada, ela ficava com medo, ela não saía de dentro de casa. Algum tipo de fobia, não lembro agora. E eu ministrei o evangelho e disse: agora eu posso orar? Eu posso orar pela senhora e pela, sei lá, sua neta, sua sobrinha? Se pode. Preguei o evangelho, depois da pregação do evangelho eu orei. Impus as mãos sobre ela, ela estava deitada na sala, numa maca, naquelas macas que dão uma inclinadinha assim, de hospital, porque ela não conseguia se movimentar, então ela estava deitada naquela cama de hospital, cama, maca, sei lá o que é aquilo, aquela que tem uma manivelazinha assim e levanta as costas. Só estou dizendo para você entender bem a situação. E eu impus as mãos sobre ela, porque a palavra fala: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Impus as mãos sobre ela, orei, declarei cura, declarei prosperidade para a sua vida, para a sua saúde. Orei e declarei cura. Depois disso eu posso orar pela sua sobrinha também. Fui lá na sobrinha, impus as mãos sobre ela, orei, repreendi todo o espírito maligno que pudesse estar atuando sobre a vida dela, repreendi o medo, profetizei um espírito de ousadia vindo sobre ela, orei. O que foi que aconteceu? Nada. A mulher continuou na cama, a menina continuou em casa, mas eu fui embora. 5 meses depois, mais ou menos, não marquei, mas foi mais ou menos isso. Pelo menos foi o que Deus sinalizou no meu coração. 5 meses depois, eu estou vindo do trabalho, passando na frente do fórum, e eu vejo uma senhorinha e uma menina olhando a moto vindo de longe e correndo para atravessar a rua. Eu não sei se você já entendeu, mas eu vi uma senhorinha e uma menina na rua, correndo para atravessar a rua. E quando eu passo, eu vejo que eram as duas. Aí eu te falo se é normal, se é comum.
Uma senhora de basicamente 50 a 60 anos de idade, com um pino na coluna, sem conseguir se movimentar da cintura para baixo, com 5 meses está correndo na rua. É normal? É normal? Hã? E Deus ministrou ao meu coração. Quando eu vi aquela cena que eu passei de moto, Deus ministrou ao meu coração. E disse, se prepare. Porque aquilo que demorou 5 meses, vai começar a acontecer em 5 segundos. O milagre que precisou de 5 meses para se desenvolver, ele vai começar a precisar de 5 segundos. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e em 5 segundos ele será curado. Esse é o tempo que está disponível para mim. Esse é o tempo que está disponível para você. Esse é o tempo que está disponível para o ministério. Esse é o tempo que está disponível para todas as nossas igrejas. Esse é o tempo que está disponível. Se você quiser viver, amém. Se não quiser viver, vai acontecer do mesmo jeito. Oh, aleluia. Fica de pé no nome de Jesus.